Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Que a paz maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja constante sobre as vossas vidas. Hoje, vou refletir com vocês sobre um tema que, no contexto das Escrituras, é didaticamente contínuo. O deserto como estágio. O deserto é um lugar de desafio, provação e transformação. E a Bíblia está repleta de exemplos de personagens que passaram por essa experiência. Vou explorar o que a palavra de Deus nos ensina sobre como o deserto pode ser um estágio de crescimento espiritual. O significado do deserto. O deserto na Bíblia é frequentemente retratado como um lugar árido, solitário e desolado. Ele representa momentos de solidão, provações e incertezas em nossas vidas. O deserto na vida de Israel. Vamos começar examinando a jornada do povo de Israel pelo deserto. Após serem libertos da escravidão no Egito, eles passaram 40 anos vagando no deserto antes de entrar na terra prometida. O deserto foi um estágio de preparação para Israel. Nele, eles aprenderam a depender de Deus, a confiar em sua provisão e a obedecer às suas leis. Jesus no deserto. Jesus também passou um período no deserto, onde jejuou e foi tentado por Satanás. Isso ocorreu antes de iniciar seu ministério público. O deserto de Jesus foi um estágio de preparação espiritual. Ele resistiu às tentações e emergiu fortalecido para cumprir sua missão. O deserto em nossas vidas. Todos nós enfrentamos desertos em nossas vidas. São momentos de solidão, provações e desafios. No entanto, é importante entender que esses períodos de deserto podem ser estágios de crescimento espiritual. Eles nos permitem buscar a Deus de maneira mais profunda, aprender a depender dele e crescer em nossa fé. Aplicações do deserto na fé. As aplicações do deserto na fé são profundas e significativas. Vou explorar algumas delas. Primeira aplicação: dependência de Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus de maneira mais profunda. Quando nos vemos em situações áridas e difíceis, muitas vezes não temos outra escolha senão confiar completamente em Deus para nossa orientação, sustento e força. Segunda aplicação: provação e refino. O deserto serve como um lugar de provação e refino da nossa fé. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé é testada e aprimorada nas dificuldades do deserto. Essas provações podem nos tornar mais resilientes espiritualmente. Terceira aplicação: intimidade com Deus. Em meio à solidão e ao isolamento do deserto, muitas vezes encontramos uma intimidade mais profunda com Deus. Quando não há distrações, temos a oportunidade de nos aproximar dele em oração e reflexão. Quarta aplicação: aprendizado da obediência. O deserto nos ensina a importância da obediência a Deus. Israel, por exemplo, precisava obedecer às leis e instruções de Deus no deserto para sobreviver e entrar na terra prometida. Da mesma forma, em nossos desertos, a obediência contínua a Deus é fundamental. Quinta aplicação: despreendimento material. No deserto, somos confrontados com a falta de recursos materiais. Isso nos ajuda a repensar nossas prioridades e a valorizar mais as coisas espirituais do que as materiais. O deserto nos lembra que a verdadeira riqueza está em Deus. Sexta aplicação: fortalecimento da fé.
Passar pelo deserto fortalece nossa fé. Quando vemos como Deus nos guia e sustenta em meio às dificuldades, nossa confiança nele cresce. Vemos que ele é fiel, mesmo nas circunstâncias mais sensíveis. Sétima aplicação: preparação para o futuro. Assim como Israel foi preparado no deserto para entrar na terra prometida, nossos desertos também nos preparam para o que está por vir. As lições que aprendemos no deserto podem ser aplicadas em nossa próxima fase de vida e ministério. Oitava aplicação: testemunho e encorajamento. Quando passamos por desertos e vemos como Deus nos ajuda, nosso testemunho de fé se torna poderoso. Podemos encorajar outros que enfrentam desafios semelhantes, mostrando-lhes como Deus é capaz de nos guiar e sustentar. Nona aplicação: perseverança e esperança. O deserto nos ensina a preservar, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Ele nos lembra que há esperança e que, assim como a estação seca é seguida por chuva, nossos desertos também serão seguidos por tempos de bênçãos e renovação. Em resumo, o deserto na fé tem muitas aplicações valiosas. Embora seja um lugar de luta pela sobrevivência, é também um lugar de crescimento espiritual, onde aprendemos na prática a depender de Deus, amadurecer na fé e nos preparar para os planos que Ele tem para as nossas vidas. Porém, meus amados, eu faço um alerta. Quando o deserto se torna sentença. O deserto espiritual se torna uma sentença quando uma pessoa permite que a experiência de Deus a afaste completamente de Deus e da fé. Embora o deserto seja um estágio de desafio e provação, sua finalidade é permitir que uma pessoa cresça espiritualmente e se fortaleça em Cristo. No entanto, em alguns casos, as pessoas tomam decisões que as levam a uma espiral descendente em direção à descrença e ao afastamento de Deus. Eu vou apresentar a vocês agora algumas situações em que o deserto espiritual se torna uma sentença. Primeiro é a rejeição de Deus. Quando alguém enfrenta dificuldades no deserto e, em vez de buscar Deus, escolhe rejeitá-lo ou culpar Deus pelas provações e murmurando de forma descontrolada, amaldiçoando tudo e a todos, isso pode levar a uma sentença de distanciamento espiritual. Segundo, rebelião persistente. Se uma pessoa se rebela continuamente contra os ensinamentos e os princípios de Deus, mesmo quando está passando por um deserto, isso resulta em afastamento espiritual, ou seja, afastando-se da fé. Terceiro, isolamento da comunidade de fé. Se alguém se isola da igreja e não busca apoio espiritual ou encorajamento durante o deserto, se torna vulnerável ao afastamento de Deus. Quarto, racionalização do pecado. Quando alguém começa a racionalizar o pecado e justificar comportamentos contrários aos princípios bíblicos devido às dificuldades no deserto, isso leva a uma queda inevitável na fé. E quinto, desespero e desistência. Se alguém chega a um ponto de desespero e desistência, perdendo toda a esperança em Deus e na fé durante o deserto, o resultado é uma sentença espiritual. É importante lembrar que o deserto espiritual não é uma sentença em si mesma, mas sim um estágio de desafio e crescimento. No entanto, as escolhas que fazemos durante esse período determinam se o deserto nos fortalece espiritualmente ou nos afasta de Deus. A graça e o amor de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que desejam se reconciliar com Ele, mesmo após terem se afastado.
É essencial buscar o arrependimento e o retorno a Deus se você porventura se encontrar em uma situação de afastamento espiritual. Deus é gracioso e misericordioso e estará sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com o coração sincero. Quais seriam as lições do deserto? Durante os desertos de nossas vidas é fundamental buscar a presença de Deus por meio da oração e da leitura da palavra, entendendo que, por se tratar de um estágio, é justamente no deserto que iremos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na palavra. Entendam que, assim como em cursos precisamos de um bom estágio assinado por especialistas da área, onde irão atestar que o que aprendemos na teoria estamos capazes de colocar em prática e assim adquirir o tão batalhado diploma, no estágio do deserto é da mesma forma. Porém, o que vai assinar atestando que estamos prontos é o próprio Deus. Louvado seja o nosso Criador. O deserto nos ensina a confiar na provisão divina, pois Deus muitas vezes nos sustenta de maneiras surpreendentes e inacreditáveis. É no deserto que podemos crescer em paciência, amor, humildade, longanimidade e resistência espiritual. O deserto nos lembra que a submissão a Deus é fundamental, mesmo quando o quadro de desafios parecem tão difíceis. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, em resumo, o deserto é estágio. É um tema que permeia toda a Bíblia. O deserto representa uma temporada de desafios, mas também de crescimento espiritual. À medida que enfrentamos nossos próprios desertos, lembremos que Deus está conosco. Ele nos guiará, fortalecerá nossa fé e nos preparará para a próxima fase de nossa jornada espiritual. Que possamos confiar em Deus, assim como os heróis da fé que nos precederam, e crescer em graça e conhecimento à medida que passamos pelos desertos de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês enquanto enfrentam os desertos de suas vidas e os use como estágios de crescimento espiritual. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.